Quando a gente fala de uma seção 3, aqui a gente tem que trazer o quê? A composição e informações sobre os ingredientes. Essa seção deve informar se o produto químico é uma substância ou mistura. Então, aqui vão se identificar os ingredientes do produto químico. Isso abrange a identificação das impurezas e os aditivos que estejam classificados e que contribuam para a classificação do produto químico. Então, se o produto for uma substância, tá? A identidade de uma substância é indicada pela sua identidade química. Quando aplicável, devem ser indicados os nomes comuns e os sinônimos. O número de registro no Chemical Abstract Service, ou seja, o número CAS, constitui uma identificação específica para a substância química e deve ser informado, exceto quando não existir. Também podem ser informados outros identificadores específicos de um país ou região, como o número da Comunidade Europeia, o número EC. Identificar quaisquer impurezas ou aditivos estabilizantes que sejam classificados como perigosos e que contribuam para a classificação da substância. Caso a substância, impureza ou aditivo seja um segredo industrial ou informação confidencial de acordo com as regulamentações pertinentes, o fornecedor fica desobrigado a informar a identidade química e o número de registro CAS e a concentração de tal ingrediente na FDS, atendendo aos requisitos do segredo industrial. Porém, a classificação de perigo desta substância, impureza ou aditivo, bem como a sua faixa de concentração, devem ser informadas. E quando alguma informação referente à composição for omitida para a proteção do segredo industrial, deve ser inserida uma frase informativa dessa condição. Por exemplo, informação confidencial retida, ou segredo industrial, ou informação confidencial. Quando o produto é uma mistura, devem ser informados a identidade química, o número CAS e a concentração ou faixa de concentração de todos os ingredientes perigosos para a saúde ou para o meio ambiente e que estejam presentes em concentrações superiores aos seus valores de corte ou limites de concentração, conforme os critérios de 5.3 e 5.4, que são os itens ali que dão as instruções para classificação de perigos à saúde e perigos ao meio ambiente. Todos os critérios de classificação para essas classes de perigo estão ali nesses itens, 5.3 e 5.4, tá? E nesses itens que a gente consegue ver os valores de corte e limite de concentração para cada uma das classes de perigo. Depois eu vou mostrar um exemplo. Também devem ser informados os dados descritos no parágrafo anterior, referentes aos ingredientes perigosos para a saúde ou para o meio ambiente, pertencentes às classes de perigo, toxicidade aguda, corrosão e irritação à pele, lesões oculares graves ou irritação ocular, perigo por aspiração e perigoso ao ambiente aquático agudo e crônico, e que contribuem para a classificação de perigo da mistura, mesmo que as concentrações estejam abaixo dos seus valores de corte e limite de concentração. Tá? Então, para essas classes especificamente, mesmo que estiver abaixo do limite, se esses ingredientes com essas classes de perigo tiverem uma classificação que contribui para a classificação da mistura, aí esses ingredientes devem ser informados também. Os fornecedores podem optar por informar todos os ingredientes, incluindo os não classificados como perigosos. Tá? As informações dos ingredientes de uma mistura devem ser descritas por meio de concentrações exatas em ordem decrescente por massa ou volume, ou faixas de concentração em ordem decrescente por massa ou volume, sempre em ordem decrescente, do que está em maior concentração para o que está em menor concentração. Quando é utilizada uma faixa de concentração, os efeitos de perigo à saúde e ao meio ambiente que forem indicados devem ser os que correspondam à concentração mais elevada de cada ingrediente, sempre e quando não forem conhecidos os efeitos da mistura como um todo. Caso algum ingrediente contribua para o perigo seja um segredo industrial ou informação confidencial, de acordo com as regulamentações pertinentes, o fornecedor fica desobrigado a informar a identidade química, o número CAS e a concentração de tal ingrediente,
devendo atender aos requisitos do segredo industrial. É o mesmo trecho que tem ali na seção de misturas, tá? Porém, a classificação de perigo desse ingrediente que for segredo deve ser informada. A sua faixa de concentração também. Quando alguma informação referente à composição for omitida, deve ser informada alguma informação que mostre essa condição, né? Alguma frase. Por exemplo, informação confidencial retida, segredo industrial ou informação confidencial. Então, só para mostrar para vocês como que a gente encontra os limites que foram mencionados ali, ó. Valor de corte ou limite de concentração, tá? São esses valores que a gente vai encontrar nesses itens aqui da norma. Eu peguei 2 trechos só, um de corrosão e irritação à pele e outro de toxicidade à reprodução, para vocês verem como que a gente encontra isso no texto da norma. Para corrosão e irritação à pele, ó, esse trecho aqui, ó. Os ingredientes relevantes de uma mistura são os que estão presentes em concentrações maior que 1%, tá? A menos que se pressuponha que um ingrediente presente numa concentração menor do que 1% ainda seja relevante para a classificação de mistura contra a corrosão e irritação à pele. Tá? Então, a gente vê aqui que o limite, o valor de corte para corrosão e irritação à pele é maior ou igual a 1%. Já para toxicidade à reprodução, a gente vê que o valor de corte limite de concentração é 0,3 para a categoria 1, categoria 1A e 1B é 0,3, para a categoria 2 é 3, e para efeitos sobre a lactação é 0,3 também. Tá? E isso a gente encontra lá na norma para todas as 31 classes de perigo do GHS. 31 não, né? Eu estou incluindo aqui os perigos físicos também, mas perigos físicos não precisam constar ali na seção 3, os ingredientes com somente perigos físicos. Tá? Então, são só os perigos à saúde e perigos ao meio ambiente. A gente tem um total de 11 classes de perigo à saúde e 3 classes de perigo ao meio ambiente. Um pouquinho mais sobre segredo industrial, tá? Eu trouxe um trecho aqui da norma que fala sobre informação confidencial. Ela é a mesma aplicável ali para rotulagem, o texto é o mesmo, tá? E essas informações devem ser seguidas tanto para rotulagem quanto para FDS. Então, considera-se segredo de negócio ou segredo industrial informação sobre sigilo de uso restrito ou outras expressões com o mesmo objetivo, designados também para efeitos dessa norma como informação confidencial, qualquer fórmula confidencial, modelo, sistema, processo, plano, informação ou compilação de informações, informação, desenho, layout, dado e conhecimento em qualquer modalidade de armazenamento físico ou eletrônico que é ou pode ser usado em negócio do detentor e que dá ao respectivo detentor uma oportunidade para obter uma vantagem sobre os concorrentes que não a conhecem ou não a usam, tá? O fornecedor ou empregador de uma substância ou mistura química designada para efeitos do produto químico pode reter e não divulgar informação confidencial, observadas as disposições estabelecidas nesta norma. Quais são as disposições? Quando a informação confidencial for exigida por qualquer órgão governamental para registro, licenciamento ou autorização de importação, produção ou comercialização da substância, mistura ou de produto de qualquer natureza, o titular do direito de propriedade industrial ou intelectual, o detentor, empresário, importador, fornecedor ou licenciado interessado na retenção da informação deve apresentar, junto com os documentos exigidos, 2 vias de declaração que mencionem as informações às quais se pretende que não sejam divulgadas, com um relatório dos motivos que justificam a retenção dessas informações. Mas, em casos de emergência, quando a solicitação de divulgação de informação confidencial for feita pelo profissional responsável pelo atendimento da emergência, ele deve fazer isso dentro das necessidades, estando obrigado a apresentar justificativa escrita por ele assinada
em caso de requisição e informação mais ampla, assumindo ele a responsabilidade civil e criminal pela manutenção do sigilo e da confidencialidade das informações que vier a receber. Tá? Então, aqui eu trouxe 2 exemplos, novamente, um de substância, outro de mistura. Tá? Então, aqui, quando é substância, a gente preenche ali a 3.1, lembrando que os subitens, né, eles não são obrigatórios. Mas ali a gente está 3.1, substâncias, então está falando que é uma substância monoconstituinte, não é multiconstituinte, né? A fórmula, o sinônimo, número de registro CAS do principal constituinte, a concentração que essa substância está ali naquela, né, naquele produto, a classificação de GHS. Tá? Aqui na mistura também, ó, mostrando que a gente tem todos os componentes que contribuem para a classificação ou que são classificados como perigosos, numa concentração da maior para a menor, tem algum ali com segredo industrial, que o número CAS e o nome não estão revelados. E aí aqui uma dúvida comum de muita gente, a classificação de GHS na seção 3 é obrigatória? Não é obrigatória, a não ser que haja algum componente identificado como segredo industrial. Então, se for um segredo industrial, aí sim a classificação GHS é obrigatória. Ou seja, nesse exemplo aqui, somente essa classificação GHS aqui, ela deve ser informada obrigatoriamente. O restante não é obrigatório. Aqui eu trouxe uma informação importante sobre o telefone de emergência, que foi uma novidade da nova norma. Tá? Então, na 14725 anterior, a gente tinha na definição de telefone de emergência que era um meio de comunicação para prestar informações sobre segurança, saúde e meio ambiente relacionadas a produtos químicos em caso de emergência. A nova norma incluiu nessa definição o disponível 24 horas por dia. Tá? Então, agora, obrigatoriamente, esse telefone de emergência ali da seção 1 da FDS deve ser um telefone disponível 24 horas por dia. Outra comparação aqui da norma anterior para a norma nova é que na seção 3, ali nas instruções para elaborar a FISP, quando fosse uma mistura, né, deviam ser mencionados todos os ingredientes perigosos para a saúde ou para o meio ambiente, segundo aqueles valores de corte limite de concentração, ou também os componentes que possuam limites de exposição ocupacional estabelecidos. Tá? Então, essa aqui era uma observação também. Se tivesse limite de exposição, obrigatoriamente devia constar na seção 3, mesmo que tivesse abaixo do valor de corte ou limite de concentração. Mas a nova norma tirou a relação com o limite de exposição ocupacional para a inclusão dos componentes ali na seção 3. Tá? Então, o texto é diferente, são todos os ingredientes perigosos para a saúde ou para o meio ambiente que estejam acima dos valores de corte ou limite de concentração.